A EDP é uma empresa de extrema relevância no segmento elétrico, né? Ela atua nos principais setores aí do segmento elétrico, que são os de geração, transmissão e distribuição. Ela é bem relevante nesses setores, tá? E ela também está tendo uma nova política de dividendos, né? De repassar para os acionistas aí o mínimo de R$ 1 aí de dividendo, mínimo, né? Pode ser muito mais do que isso no futuramente. Então, isso é uma das coisas bem interessantes que é bom se atentar com relação a ela. Tem crescido seus lucros de modo muito consistente nos últimos anos, né? Tem feito esses investimentos importantes também. A participação na Celesc, que cada vez mais está aumentando, né? Que ela tem aumentado nos últimos anos a participação. Hoje é na ordem de mais ou menos 30% da Celesc. A EDP, né, tem parte. E vale notar também na EDP, que é a EDP Brasil, que ela tem feito muitas aquisições ao longo do ano de 2016 para cá, né? Principalmente, na verdade, em transmissão, tá? Em transmissão ela tem feito bastante investimento e isso é bem interessante. Então o que a gente percebe aqui na margem bruta, o crescimento, né, de 2005 a 2020 na ordem de 129%. O EBITDA aqui de 2005 a 2020 na ordem de 270%, né, de crescimento. Lucro líquido 2005 a 2020, 244%. Né? O lucro líquido nos últimos anos tem crescido bastante. E a gente nem está considerando aqui, na verdade devemos considerar, né, o crescimento que ela deve ter no futuro, né, os investimentos que ela está fazendo, principalmente, não só isso, né, mas principalmente no setor de transmissão, tá? Que é bem conhecido aí por ter uma previsibilidade muito grande, né? E principalmente porque o setor ele ganha ali com a disponibilidade da linha, né? Não com o volume de energia que percorre ali as linhas de transmissão, né? Basta estar disponível e o valor, né, o lucro da empresa já é garantido, né, nessas linhas de transmissão, tá? Então a gente vê aqui que o lote 24 e o lote 11 já estão, né, em operação, já estão 100% aí em termos de construção, tá? Tem aí em andamento em construção o lote 21, o lote 7, o lote 18, o lote Q e o lote, né, no Maranhão, né, que foi adquirido recentemente também. E você percebe que as concessões elas são muito extensas. Você percebe que as concessões estão na ordem ali de 2047. Tá? Então são muitos anos gerando receita ali, tá? Com certeza não vai ser apenas esses projetos que ela vai investir nos próximos anos em transmissão, tá? É previsto que a fatia em transmissão, né, em termos de representatividade nas receitas da EDP, a transmissão passe a ter bastante relevância nos próximos anos, tá? Então, na ordem de 18%, né, do EBITDA da empresa, passe a ser em transmissão em meados de 2025, tá? É o que a empresa prevê aí. Tá, então é bem interessante ficar atento a esses números e a essas concessões, ao prazo das concessões e principalmente, né, a gente percebe a capacidade, né, da empresa de fazer investimentos, né, e não só em concessões de transmissão, mas ela também adquiriu recentemente projetos de geração distribuída, né, um dos projetos até da própria AES Brasil, né, então ela comprou, né, e ela tem uma participação relevante também, tá, na Celesc, que é uma empresa importante de energia elétrica lá de Santa Catarina, e também ela tem uma grande participação ali nos seus lucros, né, por meio das distribuidoras, né, que ela participa largamente ali da distribuição de energia no Espírito Santo e em São Paulo também, tá? Então ela é bem relevante, na verdade, no Espírito Santo inteiro ali, quase é a EDP, tá? Então ela é bem relevante nesse setor de distribuição também. E a EDP tem uma parte curiosa e interessante da sua história aqui no Brasil. Naquela esteira, né, de privatizações que teve no setor elétrico na década de 90, ela acabou adquirindo, né, uma parte ali do que fora um dia a Eletropaulo, ela foi privatizada na década de 90. E uma informação interessante para comentar também é a matriz de geração elétrica no Brasil, né? 64% é composto de hidrelétricas, né? As hidrelétricas que são as principais responsáveis pela geração de energia do Brasil, geração de energia elétrica. Depois, logo em seguida, vem as eólicas com 9% e que tem crescido muito nos últimos anos, elas mais cresce, né? Dentro dessa matriz de geração de energia, a eólica é a que mais está crescendo. Tá? Logo depois vem a biomassa e o gás natural e as outras ali, né? Você vê que a solar aos poucos vai crescendo também, tá? Mas a eólica tá num boom bem interessante.
E é importante saber também que a EDP Brasil ela é controlada pela EDP, né? Que é Energias de Portugal, tá? Que é a controladora da EDP Brasil. E a EDP é um grupo gigantesco, né? Tem a presença em mais de 19, na verdade em 19 países, tá? América do Norte, em termos de continente da América do Norte aqui, regional, América Latina, Europa, Ásia. Então é um grupo bem gigante, né? E controla a EDP Brasil, tá? E uma das coisas que eu achei interessante também foi os destaques financeiros, né, de 2020 da empresa. A gente percebe que tudo de positivo aumentou, né? A receita líquida aumentou, o EBITDA aumentou, o lucro líquido aqui embaixo aumentou e o CAPEX diminuiu, né? E por que o CAPEX diminuiu? A empresa teve uma estratégia importante ali no meio da pandemia, quando a incerteza era gigante, né? Ela acabou segurando bastante a grana ali, tá? Não investiu o que precisava investir, ou o que deveria, nem deveria, né? Porque ninguém esperava aquela situação, mas o que gostaria de ter investido, né? Acabou não investindo no ano de 2020, segurando os valores financeiros para, enfim, lidar com aquela crise toda, com aquela situação toda que ninguém sabia que ia acontecer, né? Então ela foi bem estratégica no ano passado, né? Então justifica bastante o CAPEX ter diminuído, ou seja, os investimentos ali acabaram diminuindo bastante, e esse ano está retomando, né? E a gente percebe que apesar da dívida líquida ter subido aqui, os investimentos acabaram caindo, tá? Porque a empresa está se endividando justamente para criar valor, né? Para gerar valor para os próximos anos. Então a questão aqui é mais longo prazo, essa empresa aqui, né? Então se endivida agora, faz investimentos agora, mas a receita vai chegar lá na frente. Então é esse o esperado mesmo, normal, a dívida vai acabar subindo mesmo, mas é uma dívida controlada, né? O nível de alavancagem da empresa é um nível bem tranquilo. E aqui a gente consegue ver que a dívida bruta, né, da EDP ela é bem importante de se notar, tá? Porque ela está indexada principalmente no IPCA, né, que está muito mais controlado do que já fora no passado, né? Então, os índices de inflação aqui estão, né, se fosse um IGPM, talvez fosse até um pouco preocupante, que tem subido muito o IGPM, né, mas o IPCA não sobe com a mesma intensidade, porque se baseia em outros valores, né? Então, você está vendo que a dívida é principalmente em IPCA e CDI. Então, pessoal, vocês podem verificar aqui que os investimentos eles seguem um grande crescimento, né, um crescimento importante, porque os resultados eles são esperados aí no futuro, né? Então, os lotes de transmissão, principalmente, é um investimento importante em andamento. Eles têm sido entregues bem antes do prazo. É previsto aí para 2022 a entrega de outros lotes aí de concessão de transmissão, né? Vamos ver aí, eles estão bem adiantados, né, no cronograma. Então, a gente espera aí novas receitas aí sendo incorporadas por meio da transmissão nos resultados aí da EDP. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tenho boas perspectivas com relação a essa empresa, tá? Principalmente pela seriedade nos investimentos e pela seriedade nas entregas do projeto, que são geralmente adiantados antes do prazo, tá? Então, gosto do case. Mas é isso, galera. Por esse vídeo aqui é só isso mesmo, tá? Se inscrevam no canal aí, compartilhem esse vídeo e vamos junto. Forte abraço!